cinéfilos! Aqui é o Murilo, eu tô aqui com o Daniel, que geralmente vocês não conhecem porque ele fica de trás das câmeras sempre. E a gente tá aqui iniciando um bloco novo, chama História do Cinema, e a gente tá utilizando ele pra poder trazer um pouco mais sobre o cinema, sobre filmes importantes, pra que todo mundo que conhece muito de cinema tem que... É o famoso filme antigo. É o que a galera chama de filme antigo. São aqueles filmes que são importantes pra história do cinema. E a gente vai tentar trazer aqui o porquê que ele é importante para a história do cinema e o porquê que você tem que assistir ele. Então, roda a vinheta. A gente vai começar falando dessa vez de Nosferatu, uma Sinfonia do Horror. O filme é de 1922, dirigido por Friedrich Wilhelm Murnau. O filme ele é um marco pro expressionismo alemão, né? O expressionismo alemão, para explicar, ele tem algumas características que eram o exagero nas atuações. Então quando você assistir o filme, você vai ver o cara fazendo... Tá saindo da jaula o monstro! Uma selha gigante. Sim, e fazendo umas coisas engraçadas assim. Geralmente usavam muito a luz, então você vê muitas sombras esticadas. Ou quando alguma coisa é branca, tá brancaço, assim, estourado. O cenário, geralmente, é sempre um cenário meio cabuloso, assim, que você olha e fala... Escuro, sombrio. Sim. Isso para lembrar a situação que a Alemanha vivia no pós-guerra, né? De angústia, depressão, tava a população toda para baixo. Então, eles capturaram aquela sensação da sociedade e colocaram num movimento do cinema. Muito do que foi feito ali foi utilizado nos filmes de terror subsequentes. Muito foi pra Hollywood, inclusive os próprios diretores do expressionismo foram pra Hollywood nos anos 40 por causa do nazismo. O interessante sobre esse filme também é que ele por ser um filme mudo, ele meio que casa muito, muito, muito bem com a obra de Bram Stoker. Porque o livro de Bram Stoker, Drácula, ele é todo em cartas. Então você tem pouquíssimos diálogos, você tem muita descrição das coisas e descrição da sensação dos personagens. Na verdade é totalmente fiel ao livro, né? É perfeitamente fiel. É uma das únicas obras fiéis ao livro. Sim. Praticamente. A única coisa que não é fiel são os nomes das pessoas e as localidades. E a localidade, justamente a localidade é o mais importante, porque eles trocam Londres pela Alemanha. Wiesborg, né? Wiesborg. Isso, Wiesborg. Aconteceu que é o seguinte, na época a mulher do Bram Stoker ainda estava viva. Então, ela estava proibindo todo tipo de adaptação. Aí o Murnau, para poder fazer o filme, ele fez a vagabundagem de pegar e trocar o nome de todos os personagens e o nome da localidade para poder passar direto, tá entendendo? Então você vê que o nome do Drácula é... Orlok, ao invés de ser Drácula. Sim. O Harker é Ruther. A mulher é Emma. A Nina vira Ellen. A Nina vira Ellen. Então você tem essa... E toda a motivação também do próprio vampiro, ele muda. No original ele tinha uma paixão que morreu. Porque a Nina é a reencarnação do amor. Eu achei meio sem sentido a motivação dele pra ir atrás de uma mulher. No filme ele fala, um pescoço bonito, um pescoço suculento, mas... Então... Mas no geral, é isso. O filme ele é muito fiel e pelo livro original, sem diálogos e ser com muitas descrições, você vê que o filme ser mudo encaixa muito bem. Sim. Sabe? Ele fica uma fidelidade inacreditável, passada diretamente das páginas do livro de Bram Stoker para o... Inclusive, a maioria dos letreiros são as cartas que ele manda para ela. Ele até hoje, ele causa uma sensação incrível, porque esse negócio que a gente falou do expressionismo alemão, essa coisa de muita sombra e muita luz, dá uma sensação de sombras, uma sensação de tenebrosidade muito grande pro filme. Então, as cenas que aparecem o Nosferatu, né, o Conde Orlok, as cenas que aparecem de vodka, né? As cenas que aparecem o Conde são extremamente sinistras. Então você tem uma cena onde tá o plano aqui e tá mostrando só uma porta e lá no fundo aparece o Conde, o Nosferatu, olhando pra tela. E aí ele vem andando e é uma coisa... É a mais famosa, né? Sim, é uma das mais... Exatamente.
A verdade é que a fotografia desse filme é linda, tem vários planos que são... A outra da escada também, ele subindo, aparece só a sombra dele e o próprio dedo se alongando assim, tá como Nossa, aquela cena, quando perfeito. tem uma cena que a Ellen tá deitada, Sim. e aí você vê a sombra dele chegando nela, chegando no pescoço, perto do coração dela, e a mão, que é só a sombra, fecha e ela sente o... Você vira assim, meu Deus do céu, Isso é inovador Isso é demais. cinema. E você pensa que isso aí é em 1922. Ele tava usando as sombras do monstro para gerar o terror em 1922. O filme, como a gente falou, ele foi um marco pro cinema ocidental. Ele influenciou todos os filmes de terror. Basicamente toda a leva de filmes de terror, de monstros e criaturas sombrias que correm atrás das pessoas foi baseada nesse. Justamente os monstros da Universal foram baseados diretamente nos personagens da Alemanha. Porque era uma coisa assim, foi chamado de a crise cultural. Porque era uma coisa que descaracterizava o belo. Tudo é assim, tudo é torto, como o gabinete do Dr. Caligari. Sim. A cidade toda é torta. Tudo é feio. Tudo é feio. A personagem principal é feia, tem um nariz grande, a sobrancelha, a orelha, tudo estranho. Um detalhe interessante foi que quando o filme foi feito, ele, como eu falei, ele tinha sido proibido pela viúva, e a viúva do Bram Stoker, ela entrou com um processo contra e mandou queimar todas as cópias. Por sorte, pela nossa sorte, não queimou todas. Uma cópia veio pro ocidente. Uma cópia veio pro ocidente, conseguiu sair da Alemanha para os Estados Unidos, e aí é por essa cópia que a gente conhece o filme hoje. É uma cópia legal. Infelizmente, a trilha sonora não sofreu do mesmo, não foi tão feliz. Eles conseguiram queimar todas as cópias da trilha sonora, então a trilha sonora original do filme, que na época do cinema mudo não era gravada com o filme, mas sim feita em partitura e tocada na hora por uma orquestra enquanto o filme estava acontecendo. Então todas as partituras foram queimadas, infelizmente. Então quando você assistiu o filme, a trilha sonora ela é uma trilha sonora recomposta através das inscrições em jornais, em revistas da época sobre como era a trilha sonora. Jamais saberemos. Outra curiosidade é que na época, foi contratado para fazer o Conde Orlok um ator chamado Max Schreck. Max Schreck, em alemão, é medo. E o ator era um ator até então desconhecido, tinha feito algumas peças teatrais, e ele era do método Stanislavski, né? Isso, ele achava que ele só filmava à noite, ele queria filmar à noite, ele via-se como um vampiro, ele aparecia pro pessoal como um vampiro. Quem fez isso? Alguém fez isso um pouco tempo atrás. Quem foi? Foi o Coringa. O Coringa, o Jared Leto entrou nesse mesmo método. É um método que muitos atores usam, que eles entram no personagem, enquanto tá rolando a filmagem, eles são o personagem. Sim, Robert De Niro é o que mais usa esse método, praticamente. E aí o que aconteceu foi essa loucura, porque o cara ficava vestido e falando e agindo como vampiro 24 horas por dia. E tem um filme de 2000 que inclusive explora isso aí, né? Com o Willem Dafoe. É The Shadows of the Vampire. É The Shadow of the Vampire, né? Acho que é alguma coisa A assim. Sombra do Vampiro. Isso. E esse filme, Nosferatu, como a gente falou, ele faz parte de uma escola inteira que a Alemanha começou a formar, que era desses expressionistas alemães. Que vem inclusive da pintura, né? Da pintura expressionista. Com o grito. Então, a pintura, que sempre acontece, outras artes começam a influenciar o cinema. Porque o cinema é novo também, né? Sim. Aí o que aconteceu foi que durante a importância que a gente está dizendo desse filme, porque é o seguinte, desse filme e de vários outros filmes, como a gente falou, como a gente vai citar mais no final, que na época da Segunda Guerra Mundial, muitos desses diretores da Alemanha e de vários outros pontos da Europa tiveram que fugir para os Estados Unidos. Acabaram fugindo pra lá, e foi assim que surgiu os polos, é assim que surgiu Hollywood. Sim. Na verdade, Hollywood foi feita pelos judeus fugidos da Europa. E é por isso que, se você for reparar, muitos elementos, como a gente disse, tanto do terror quanto do filme noir, que é um gênero específico muito amado, tem muita gente que... Eu, por exemplo, sou apaixonado nesse gênero. É diretamente ligado à expressão. Sim, porque foi justamente esses diretores que saíram da Alemanha, saíram de outros lugares da Europa, foram para os Estados Unidos e começaram a construir Hollywood. Sim, inclusive o próprio Murnau, ele foi para Hollywood e filmou um filme, gravou um filme, produziu um filme, Aurora, e morreu no próximo ano. Ele passou acho que 2 anos na Califórnia e morreu lá.
Então, assim, ele levou o que ele sabia para os Estados Unidos. Então, o que a gente sabe hoje do cinema é totalmente ligado à criação europeia. Exatamente. O cinema foi criado basicamente na Europa, né, ali com Molière. E aí, você tem essa coisa de que você tem um Nosferatu, e esse filme não só influenciou o cinema, como influenciou a própria imagem que se tem de um vampiro. Sim. Existe uma cena no filme que foi a primeira vez que isso foi feito no cinema, foi a primeira vez que isso foi feito visualmente. Se você reparar, tem todos os filmes de vampiro praticamente, que é o caixão se abrindo e o vampiro de maneira completamente rija subindo assim, com aquela mão cruzada assim e olhando pra tela. Ainda dormindo. Ainda dormindo. E aquilo ali, você imagina, aquilo ali é uma coisa absurda pra época. Não, a atuação do Max Schreck é inacreditável. Você acredita que aquilo ali é um vampiro. Ele entrou totalmente no personagem, né? O personagem. Então é isso, galera. O filme ele influenciou a imagem que se tem de um vampiro. O filme influenciou todo o gênero de terror. Sim. Que foi toda essa coisa que a gente tem hoje com filmes de terror, essa coisa de que filmes de terror tem que ser um pouco iluminados. A brincadeira com sombras, as músicas, porque dizem que na hora do terror, na hora que apareceu o Max Schreck, a música, de acordo com as descrições, sempre mudava para poder dar aquela sensação de que existe um perigo eminente para acontecer. Tudo isso foi construído com esse filme. Inclusive o filme tem um simbolismo muito engraçado pra época, assim, que eu acabei de lembrar aqui, que ele fala sobre a praga chegando na Alemanha. Ah, é verdade, é verdade. Então é assim, como se o próprio vampiro e a praga que ele traz fosse a imagem que os alemães tinham do externo. É um sentimento nacionalista que deu vazão a... É esse sentimento nacionalista que acabou gerando nazismo e outras coisas. Porque é verdade, o vampiro ele sai de uma terra distante, desconhecida. É uma pessoa totalmente estranha, monstruosa pra aquela... E ele leva o terror da praga pra lá. Sim. Que eles, de início, os ataques do Orlok, os ataques do Orlok sempre são considerados como se fosse uma doença. O filme, no final das contas, ele desenvolveu todas essas coisas que a gente falou, ele influenciou tudo isso que a gente falou, ele criou a fotografia do filme noir, que vai ser o próximo filme que vai ser o próximo gênero que a gente vai abordar aqui, com o filme O Falcão Maltês, que é uma obra de arte, é considerado um dos primeiros filmes noir que existem, filmado em 1941, se não me engano, e que tinha por características sombras fortes. Foi bem na época que o pessoal chegou em Hollywood. Exatamente, foi quando a galera chegou fugindo. Na época da guerra aí. Então, o próximo filme que a gente vai recomendar, se vocês já quiserem assistir, antes de receber antes de vocês verem o que a gente tem pra falar sobre o filme também. Um ótimo filme. É um ótimo filme e é o próximo que a gente vai falar. Então é isso aí, galera. Se vocês... outra coisa que eu lembrei. O quê? O expressionismo alemão, ele influenciou diretamente Tim Burton. É verdade. Tim Burton é verdade. Tim Burton o expressionismo alemão. O expressionismo alemão. Toda aquela coisa que ele coloca pro Johnny Depp, que eu adoro Johnny Depp, né? Todo estranho, aquela coisa. É tudo vazado diretamente do expressionismo alemão. Totalmente. É verdade. E é isso, galera. Se vocês acharam esse bloco, esse quadro legal, vocês podem curtir, compartilha, comenta com a gente aqui, coloca naquele sininho para receber novos vídeos. A gente vai tentar trazer sempre uma coisa nova e diferente. E ficamos por aqui. Até mais.